Hoje o presidente Joe Biden direcionou o exército americano para ajudar a abater os mísseis enviados pelo Irã. Durante os ataques, Biden e a vice-presidente Kamala Harris se reuniram na sala de crise da Casa Branca. Vamos lá falar com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Mari, boa noite. Como que esse ataque do Irã repercutiu aí nos Estados Unidos, especialmente nas campanhas, né? Estamos a 35 dias das eleições americanas. Oi, boa noite a todos. Pois é, uma enorme repercussão por aqui e olha, eu estou exatamente na frente de onde acontece daqui a 1 hora o debate entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos aqui em Manhattan, em Nova York. Vocês podem perceber a movimentação, um grupo aqui de eleitores de Kamala Harris, viu? A presença maior é realmente de eleitores de Kamala Harris, que estão aqui com plaquinhas, né, chamando o nome de Tim Walz, então o candidato a vice na chapa de Kamala Harris, ele que é governador de Minnesota, e a gente percebe essa presença muito forte de eleitores de Kamala Harris, que não é uma surpresa, já que esse debate acontece em Nova York, que é uma cidade muito democrata de forma geral. Agora, de vez em quando, passa um carro aqui também com a bandeira de Trump, aí tem um bate-boca aqui entre os dois grupos, mas o carro passa, dá a volta, passa aqui na frente de novo. Eu estou numa área reservada para a imprensa, policiamento muito reforçado por aqui também, com bloqueios aqui em algumas ruas, mas a imprensa está aqui nessa área reservada. E ali os apoiadores cantando, né? Não sei se vocês conseguem ouvir eles cantando aqui, expressando o apoio, então mostrando, né, todo esse apoio ao candidato a vice-presidente de Kamala Harris, Tim Walz. E esse debate é interessante porque normalmente o debate entre candidatos à vice-presidência não atrai muita atenção, né? Já que esse é o candidato justamente é o debate dos candidatos a vice, mas nesse ano esse debate especificamente está atraindo bastante atenção, sim, por uma série de fatores. A primeira é que, claro, né, ficou com toda a história de Kamala Harris e Joe Biden desistindo da candidatura e Kamala Harris se tornando a escolha do partido para tentar a Casa Branca, o papel, a importância do cargo de vice-presidente ficou muito clara, né? É a pessoa que, de fato, pode comandar o país em algumas ocasiões, então o cargo de vice acabou ganhando muita importância. O segundo motivo é que essa é uma eleição muito polarizada, então, claro que tudo que eles disserem aqui pode ser usado contra os candidatos à presidência ou a favor, né? Mas qualquer deslize de Tim Walz ou de J.D. Vance, que é o candidato à vice-presidência de Donald Trump, pode ser usado, pode ser uma prova ali da falta de alinhamento entre os candidatos e pode ser usado pela campanha contrária, né? Então são dois motivos que chamam muito a atenção e, lógico, o terceiro fato desse debate acontecer justamente hoje, um dia de uma escalada importantíssima para, né, uma escalada que chamou a atenção, muito marcante, aliás, né, na verdade, no conflito do Oriente Médio, que pode ser um tema aqui também. Então, por isso, esse debate aqui acaba chamando muita atenção hoje nos Estados Unidos. Obrigado, Mariana. Bom trabalho aí para você. Christopher, a Mariana colocou várias questões. A gente vai dividir, neste bloco pelo menos, a gente vai abordar mais o papel dos Estados Unidos neste conflito lá no Oriente Médio. A primeira reação do Biden se reuniu com a Câmara, disse que os Estados Unidos estão preparados para defender Israel. Na sua percepção, essa, vamos dizer assim, reação, a posição do presidente dos Estados Unidos, de alguma maneira ele falou para o mundo ou para o eleitorado americano, tendo em vista que estamos aí a 35 dias de uma eleição também imprevisível? Eu acho que a fala e a reação da Casa Branca nessa crise é mais ditada por política externa do que pela política doméstica, né? Nós estamos num momento dramático no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos têm o histórico e sempre têm ficado ao lado de Israel. Então, quando o Israel sofre um ataque assim do Irã, a resposta natural do governo americano é ficar ao lado do seu aliado. Evidentemente, todo mundo, e os Estados Unidos também, olhando a resposta israelense e o potencial de uma guerra regional. Então, acho que a primeira preocupação da Casa Branca é dar apoio para Israel, de um lado, e também calibrar o risco de um escalonamento maior na região, que a Casa Branca gostaria de evitar. Em termos eleitorais, é claro que existe uma preocupação. Um conflito maior não ajudaria a Casa Branca e a candidatura da Kamala, e tem um problema específico, que é lidar com a coalizão dentro da rede progressista do Partido Democrata,
que se opõem a Israel. E isso é um problema um pouco mais grave em alguns estados, particularmente o estado de Michigan, que tem uma população muçulmana maior, e o apoio que a Casa Branca tem dado a Israel tem gerado, não é, preocupações de perder parte desse eleitorado mais progressista que é contra a invasão de Israel na faixa de Gaza. Mas eu diria que é uma preocupação que a campanha tem, mas acho que a reação da Casa Branca é principalmente olhando o conflito na região, não tanto para a política doméstica. Ô, Tiago, que cálculo político a Casa Branca está fazendo agora? Olha, está fazendo um cálculo baseado no onde que o conflito já chegou, quais são os limites do conflito, a curto prazo principalmente, como que isso vai impactar também, apesar de eu concordar com o Christopher de que eles estão mandando uma mensagem para o mundo quando eles assumem um posicionamento muito claro no momento, mas eles também estão olhando todas as repercussões que isso gera internamente, até porque uma fala mal dada vai acabar, numa disputa tão acirrada, vai acabar sendo utilizado. É certo que esse ponto vai acabar sendo mencionado hoje e que o Trump vai tentar trazer isso também para gerar uma divisão maior. Então, o cálculo ele não é só em cima do que acontece no Oriente Médio, mas também em cima da própria resposta e dos próprios comentários. E eu acho que esse cálculo político, hoje, ele tem um peso muito, muito grande, porque ele atua em duas frentes. Obviamente que a frente principal é a da política externa, mas ele também gera impactos diretos e indiretos para a questão da política interna por conta das eleições. Ô, Lorival, você acha que os Estados Unidos está vendo nesse avanço no Oriente Médio uma oportunidade de finalmente acabar com o programa nuclear do Irã? O governo americano, e aí independentemente de quem esteja na Casa Branca, né, quer evitar quase que a todo custo, né, que o Irã atinja a bomba nuclear. Isso mudaria o equilíbrio de forças no Oriente Médio e Israel sim, a todo custo, deseja evitar isso. Então, só que, como a gente dizia no segmento anterior, eu concordo com o que o Leonardo disse no segmento anterior, né? É um programa cujas instalações estão muito espalhadas pelo Irã e subterrâneas e muito bem protegidas. Então, falar em destruir o programa nuclear iraniano é muito mais fácil do que fazer isso. Eu concordo com isso. Eu estava, inclusive, no segmento anterior dizendo que Israel pretendia atacar, mas eu não estava dizendo que teria êxito em desmantelar. São duas coisas diferentes, né? Mas você pode retardar um pouco, você pode causar prejuízos ao programa, mas é um programa muito bem protegido. Então, sim, acho que os Estados Unidos gostariam de fazer isso. Os Estados Unidos não precisam de uma guerra direta entre Israel e Irã para fazer isso, né? Os Estados Unidos utilizaria inteligência militar, um ataque cirúrgico bem dosado, calibrado exatamente para evitar uma conflagração no Oriente Médio que não interessa aos Estados Unidos e não interessa, sobretudo, neste momento ao governo Biden, porque o governo Biden e a Kamala Harris são alvos fáceis de uma retórica, de uma narrativa dos republicanos de que ele não é o aliado incondicional que os Estados Unidos deveriam ser para Israel, porque o Biden e a Kamala Harris têm críticas à condução da campanha israelense na faixa de Gaza. Então é uma fragilidade da qual os democratas gostariam de fugir nesse momento. Ô, Christopher, qual a proposta, vamos dizer assim, o Trump, no debate, inclusive, ele coloca que a Kamala, se ganhar, Israel vai acabar, né? Você usa essa figura de retórica, mas concretamente, objetivamente, qual que é a proposta, tanto do Trump quanto para a Kamala, o que esperar de cada um, caso vençam, de soluções para o conflito no Oriente Médio? O bem, na verdade, é que os Estados Unidos estão com as suas mãos amarradas, né? Os Estados Unidos, o governo americano tem um longo histórico de um apoio a Israel na região.
eles enxergam Israel como um aliado estratégico, com uma vizinhança, não é, com o Irã sendo disruptivo na região. Não é? Então, eu acho que a posição da Casa Branca com o governo Biden tem sido, evidentemente, de apoio a Israel, mas sofrendo críticas, dado a maneira com a qual a invasão da faixa de Gaza ocorreu e tudo que a gente viu do desastre humanitário subsequente. E a Casa Branca democrata tem um problema adicional, que a base eleitoral deles está dividida sobre o tema. Quem apoia Israel, geralmente é o eleitorado mais velho, e quem critica a invasão de Gaza, um eleitorado mais progressista e jovem. Então, a coalizão democrata está faturada sobre esse tema. Mas, no fundo, a capacidade da Casa Branca poder moderar as iniciativas israelenses são limitadas. Israel enxerga como uma ameaça existencial, não só o ataque de um ano atrás, mas também a ameaça que Hezbollah tem ao norte, estão comprometidos para atacar essas ameaças. Evidentemente, tem debate dentro de Israel do método, mas o êxito militar israelense nesse último mês está fortalecendo a posição de Bibi Netanyahu. Então, o que de fato os Estados Unidos pode fazer em termos de evitar um conflito regional e a sua influência em portas fechadas com a resposta israelense e assim por diante, eu acho que estão um pouco mais limitadas. Com Kamala, talvez não vai ser um apoio tão irrestrito a Israel. Com Trump, um apoio mais forte a Israel e também ajuda politicamente Bibi Netanyahu. Mas, no fundo, o conflito vai ser gerido muito mais pelas iniciativas de Israel e contra-reações do Irã, e se podemos entrar numa escalada nesse conflito. Depende um pouco menos da política externa americana. Tá, Thiago, esse tema entra nessa reta final? Assim, eu tenho lido muito sobre a candidata do Partido Verde, me desculpe, só para concluir, que colocou a questão do conflito do Oriente Médio como uma questão central na campanha dela e estaria, segundo o que eu tenho lido, conseguindo tirar votos principalmente da Kamala. Você acha que nessa reta final, com a escalada no Oriente Médio, é um tema que entra na campanha e com chance de ser decisivo, ou ele vai se misturar junto com imigração, junto com aborto, junto com a economia? Entra, mas não é um tema decisivo, é um tema que é diluído em todos os outros. Eu conversei essa semana com o pessoal da equipe da Kamala e eles estavam falando que o questionamento deles em relação a Israel é muito mais baseado no procedimento, não na finalidade. Eles concordam com a finalidade, eles não concordam com o procedimento. Isso é uma forma, talvez, um pouco atabalhoada de dizer que o apoio existe e vai continuar. Apesar do apoio talvez não vai ser tão irrestrito como o próprio Christopher falou agora. Mas esse é um tema que a própria escalada ela gera um efeito dominó, porque a escalada da situação no Oriente Médio ela gera mais manchetes. E o fato de gerar mais manchetes, ela acaba se tornando um tema de atenção maior para o eleitorado que está lendo essas manchetes. E aí ele começa a fazer conexões naturais entre as manchetes e o posicionamento dos candidatos. A questão ela acaba voltando muito mais para o posicionamento em relação à política externa do que necessariamente o posicionamento em relação ao que está acontecendo hoje. Até porque o que está acontecendo hoje precisa de dias para isso afetar todo o eleitorado e não é um fator principal, não é um fator que vai decidir as eleições, porque existem outros temas tão ou mais polêmicos sendo discutidos. Mas, de alguma forma, esse é um momento onde esse tema pode ganhar um peso maior no processo eleitoral, baseado mais nos erros que podem vir a ser feitos, de frases ou posicionamentos mal sucedidos, do que necessariamente de acertos. Falar a coisa certa, seja Harris, ou Trump, ou Biden, ou Vance, ou Waltz, agora não ganha muitos pontos, mas falar algo errado realmente marca, fica e pode influenciar ainda mais numa disputa tão acirrada.